Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada! É uma alegria estarmos juntos aqui no canal Parábola de Fé para acompanharmos o Evangelho comentado. Quero já te convidar para ser um inscrito do canal. E você que já se inscreveu, nosso muito obrigado. Que Deus abençoe muito a sua vida. Vamos acompanhar o Evangelho então desta terça-feira, dia 5 de janeiro. Evangelho segundo São Marcos, capítulo 6, versículos de 34 a 44. Naquele tempo, Jesus viu uma grande multidão e se encheu de compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Como já estivesse ficando tarde, os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe disseram: o lugar é deserto e a hora já está muito avançada. Despede-os para que possam ir aos campos e vilarejos vizinhos e comprem para si o que comer. Jesus lhes respondeu: vocês é que devem dar-lhes de comer. Eles lhe disseram: devemos ir comprar pão para dar-lhes de comer com o dinheiro de 200 dias de trabalho? Jesus perguntou: quantos pães vocês têm? Vão ver. Eles se informaram e disseram: 5 e 2 peixes. Então Jesus lhes ordenou que fizessem todos se acomodarem, sentados em grupos sobre a grama verde. E sentaram-se em grupos de 100 e de 50. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, Jesus elevou os olhos para o céu, abençoou, partiu os pães e entregou a seus discípulos para que servissem a eles, e repartiu entre todos também os 2 peixes. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e encheram 12 cestos com as sobras dos pães e dos peixes. Ora, os que comeram dos pães eram 5.000 homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos então meditar, refletir este santo evangelho de hoje. Primeiramente, esta cena aqui do evangelho. Muitas pessoas falam: isso é uma representação, porque na verdade Jesus não fez o milagre. Foi uma maneira de falar que as pessoas repartiram tudo e na verdade o milagre não aconteceu. Isso é errado, é errado refletirmos desta maneira. O milagre sim aconteceu. O milagre da multiplicação dos pães aconteceu de verdade. Jesus é Deus e Ele pode fazer isso. Sim, o milagre foi real, aconteceu mesmo. Então, tendo isso como base, vamos fazer aqui a reflexão do Evangelho de hoje. Jesus viu uma grande multidão e se encheu de compaixão. Importante, como é bom e nos enche de alegria o coração ler isso daqui, que Jesus viu uma grande multidão. Jesus enxerga, Ele vê cada um de nós, vê as nossas necessidades, enxerga o nosso coração, enxerga o íntimo do nosso ser e não fica indiferente a isso. Ele quer nos ajudar como Pai bondoso, como Pai amoroso. Ele viu e se encheu de compaixão porque aquelas pessoas estavam como ovelhas sem pastor. Ou seja, elas não tinham uma voz para guiá-las, não tinham uma voz da verdade. Jesus é o bom pastor. É Ele, essa voz que nós temos que escutar. E se as pessoas começam a ficar perdidas ouvindo outras vozes no mundo, pessoas que muitas vezes acham que são poderosas, são popstars aí da atualidade, mas se as pessoas começam a seguir essas vozes, elas acabam ficando como ovelhas sem pastor, ficam perdidas. Jesus é o verdadeiro pastor, é o bom pastor, que quer o melhor dos seus filhos, das suas ovelhas. Então vamos escutar essa voz. E como é bom saber que Jesus quer que a gente escute essa voz, quer que a gente o escute com todo amor, com todo carinho, e venha em nossa direção com compaixão. Vem para nos salvar,
para nos redimir, para nos abraçar, vai ao encontro da ovelha perdida e se alegra com ela quando a encontra, se alegra com todos. E Jesus então começou a ensinar muitas coisas e as pessoas estavam ali escutando, acolhendo, e ainda hoje Jesus nos ensina muitas coisas, mas a gente precisa estar com o coração aberto para acolher da melhor maneira. E como estava ficando tarde ali, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: olha, o lugar é deserto, a hora já está muito avançada. Então Jesus, despede aí o pessoal para que eles possam ir para os campos, para os vilarejos vizinhos e que eles possam comprar alguma coisa para comer. E Jesus respondeu o quê? Vocês é que devem dar-lhes de comer. Olha aí a nossa responsabilidade. A gente não pode se omitir, falando, cada um encontra aí Jesus no seu caminho, vamos cada um seguir sua vida, cada um deve trilhar o seu caminho. Não, Jesus fala, olha, você deve dar de comer a essas pessoas, deve ensinar a fé, deve apontar para mim, deve alimentar essas pessoas com o pão da vida, com a Eucaristia, com a minha palavra, com o Evangelho. Então não podemos nos omitir. Jesus quer a nossa participação nos milagres, nas bênçãos, nas graças, nas conversões. Você é um instrumento vivo, um instrumento bom nas mãos de nosso Senhor Jesus Cristo. E Ele quer a sua participação no milagre. Ele poderia simplesmente fazer um milagre e alimentar todo mundo, mas Ele quis a participação ali dos discípulos. Ele continua querendo a nossa participação na criação, no anúncio do seu reino. E aí os discípulos ficaram meio sem entender, Como é que a gente tem que dar de comer a essa pessoa? Nós temos que ir comprar pão, então, para dar de comer com o dinheiro de 200 dias de trabalho? Eles ficaram sem entender. E Jesus perguntou o seguinte: quantos pães vocês têm? Vamos lá ver, vai. E aí eles foram ver, se informaram, tem 5 pães e 2 peixes. Que pouco, para tanta gente. A gente viu que foram 5.000 homens que foram alimentados. Mas às vezes a gente pode se sentir assim: puxa, Jesus, mas o Senhor quer me utilizar como um instrumento? Quer que eu alimente essas pessoas, essa multidão com a sua palavra, com o seu evangelho? Mas eu que sou tão pequeno, sou tão fraco, tão pecador, me sinto tão miserável. Só tenho aqui 5 pães e 2 peixes, mas é isso mesmo. É na sua pequenez que Deus quer realizar grandes coisas, grandes graças, grandes milagres. Mas nós devemos apresentar isso a Jesus, aquilo que nós temos. Mas é importante aqui que eles ofereceram tudo o que eles tinham, 5 pães e 2 peixes. Nós devemos nos entregar por inteiro a Jesus. Não ficar com um pé no mundo, um pé no pecado e um pé dentro da igreja. Dentro da igreja, no grupo de oração, eu sou assim, mas fora eu tenho que curtir minha vida. Aí você já começa a falar um monte de bobagem, já vive a vaidade, o egoísmo, a fofoca, começa a viver no meio do pecado e ficar com esse pé no pecado e um pé na igreja. Não, nós devemos nos entregar por inteiro. Jesus nos quer por inteiro para sermos utilizados, para sermos participantes aí do anúncio do seu reino. E Jesus falou que, então ordenou que fizessem que todos se acomodassem, se sentassem em grupos sobre a grama. Eles se sentaram lá em grupos de 100, de 50, e Jesus tomou os 5 pães e os 2 peixes, elevou os olhos para o céu, abençoou, partiu os pães e entregou a seus discípulos para que servissem a eles. Ou seja, a graça, o milagre, Deus que realiza, mas Ele quer a nossa participação e quer que a gente distribua esse pão, quer que a gente distribua a sua palavra, a Eucaristia, a sua luz, a sua paz, a sua alegria. Nós devemos servir a essas pessoas, devemos, sim, somos chamados a isso, a sermos instrumentos vivos nas mãos de Deus. E o que aconteceu é que todos comeram e ficaram satisfeitos.
e encheram ainda 12 cestos com as sobras dos pães e dos peixes. Eram 5.000 homens que foram alimentados. Então, esse evangelho de hoje nos chama a uma missão. Jesus quer a nossa participação no anúncio do seu reino, da sua palavra. O sacerdote tem essa missão também de levar, alimentar o povo com a Eucaristia, com o próprio Cristo Jesus que se entrega, que se doa a nós para a nossa salvação, para o nosso fortalecimento na fé, para essa caminhada neste mundo. Jesus está conosco, mas quer a participação de cada um de nós. E se você gostou deste vídeo, deixe um joinha, um like aqui no YouTube, o seu comentário e se inscreva no canal Parábolas de Fé. Precisamos da sua ajuda aí para levarmos o Evangelho para mais pessoas. Você curtindo este vídeo, comentando e se inscrevendo no canal, o YouTube vai entender que é um canal que ele pode divulgar para mais pessoas, porque tem bastante gente curtindo, bastante gente comentando e se inscrevendo no canal. Então, o YouTube vai indicar este vídeo, este canal, para mais pessoas na internet. Por isso que nós precisamos aí da sua ajuda. Colabore, curtindo, comentando e se inscrevendo aqui no canal Parábolas de Fé. Que Jesus e Maria abençoem muito a sua vida. Salve Maria Imaculada!